Vamos ficar de pé? Apocalipse capítulo 5, versículo 5 e 6. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Grande Criador, te damos graças por esta oportunidade de estar aqui reunido com o seu povo que crê na sua palavra. E não importa a quantia, nós precisamos pelo menos ter qualidade para o Senhor olhar e se aprazer no cântico, na oração, na pregação, na dedicação de cada um à sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para sentar, vamos agora guardar silêncio, que nós temos um bom tempo para esta meditação. Eu quero falar sobre temos algo diferente. As pessoas devem perceber isto sempre quando encontra com um cristão, uma cristã. Há uma mudança de vida. Então, se você encontra com Deus, tem uma mudança de vida. Se você encontra com certas coisas na terra hoje, existe também uma mudança. Qualquer coisa que você encontrar tem uma mudança. Se é na música, no rock, há uma mudança. Uma insinuação que nós sabemos que tem no rock, que as pessoas que se encontram naquilo, elas ficam diferentes também porque elas agem segundo o ritmo daquela música, que acaba entorpecendo as pessoas que têm visto e ouvido a música. Então, há uma mudança nas pessoas. Então, vamos pensar nisso. Se algo que nós encontramos nos faz diferente. Se nós encontramos com Deus, nós temos que ser diferente. Não pode ser igual. Tem que haver uma diferença. E o próprio irmão Brana vem mostrando isto na Bíblia para nós. Cada um que encontrou com Deus teve uma mudança, ele foi diferente. Moisés, você sabe que foi um homem diferente depois que encontrou com Deus. Tem uma vez que ele pensava que ele já tinha encontrado com Deus. Ele tentou libertar o povo de Israel e matou um egípcio. E depois teve que correr, porque ele não tinha sido comissionado ainda para aquele trabalho. Ele quis fazer um trabalho e ele estava dentro do Egito e acabou precisando fugir. 40 anos mais tarde, ele fez o mesmo trabalho, matou todos os egípcios, afogou eles no mar e não teve culpa. Mas um só que ele matou, por não ter sido diferente antes, ele tinha que ter mudado primeiro. Tem que haver uma mudança de vida. Você é diferente, a gente se torna diferente, não porque a gente quer. A gente tem que deixar Deus trabalhar na gente. Porque se o mundo trabalha na gente, a gente fica diferente.
Se você pegar uma cristã e deixar o mundo trabalhar nela, você nunca mais vai vê-la como uma cristã. Se você pegar uma do mundo e deixar Deus trabalhar nela, você nunca vai vê-la como do mundo mais. É conforme a mão que está trabalhando em você para fazer você diferente. É como o vaso na mão do oleiro. Isso é conforme o oleiro. Ele faz o vaso da forma que lhe apraz. E o Senhor Jesus mostra isso, falando através de Paulo, que ele faz um vaso para a honra e outro para a desonra. Isso está tudo na mão do oleiro. A gente tem que estar na mão de Deus, o oleiro, para ele fazer de nós um vaso de honra. Porque de desonra nós já viemos do mundo. Nós já somos um vaso de desonra desde que nós nascemos. Um vaso de desonra do nosso pai, da nossa mãe. Não porque eles foram maus, não é porque nascemos pelo sexo. Então nós já somos um vaso de desonra. Você só passa a ser um vaso de honra quando você nasce do Espírito Santo. Aí você começa a ser um vaso de honra e o Espírito Santo é que vai começar a trabalhar em mim e em você para fazer-nos, moldar-nos ao caráter dele. Então temos que ser diferentes. E não é porque nós queremos, não. Algo entrou em nós e fez nós diferentes. Tem que algo entrar, assim, automático. Entra e muda a gente, porque se você ficar fazendo careta para ser diferente, não vai adiantar. Logo você termina aquela careta e você é do mesmo jeito. Mas se você simplesmente for diferente porque Deus está te fazendo diferente, é Deus que trabalha na gente e vai mudando a gente. Um que nem eu nunca tive gosto do mundo. Mas o irmão Daniel já esbaldou no mundo. Mas eu nunca tive gosto do mundo. Eu nunca entrei no mundo. A minha experiência é fraca do gosto do mundo. Mas é que nunca tive nada por aquilo. E ainda não era um cristão verdadeiro. Entende? Agora, quando você passa a ser um cristão verdadeiro, aí que você põe o gosto de Deus e você vê que o mundo não tem gosto mais. É como o irmão Branham, saindo pela mata, encontrou uma carteira de cigarro e passou por largo. E Deus falou para ele, volta lá e toma aquela carteira. Como é que pode um cristão tomar uma carteira de cigarro? É que Deus tinha uma mensagem para ele. Quando ele tomou a carteira de cigarro, ele leu sobre o gosto do homem que fuma. Aí ele pregou a mensagem, o filtro do homem que pensa. Ele teve que ver o gosto do homem que fuma. E logo Deus deu para ele o filtro do homem que pensa. Quem fuma não pensa. Ele tinha que passar por aquilo para tomar outro gosto. A pessoa chega a um ponto de ter o gosto do cigarro, o gosto da cachaça, o gosto do mundo, é porque Deus ainda não trabalhou nela para fazê-la diferente. A hora que Deus começa a trabalhar e fazer daquela pessoa diferente, aí você vai ter o gosto de Deus. Entende? Aí mudará o seu gosto. Isso é uma mudança de vida que vem na gente. Vai mudando e Deus vai fazendo isto na gente automaticamente. Então vocês devem ser agradecidos pela mudança. O que nós cremos hoje é algo diferente. Se você vai fazer o quê? Se você encontrar algo assim, me fale. Mas é algo diferente. Você já tem visto aqui algo diferente na própria mensagem, na própria Bíblia que você leu a vida toda. Eu leio essa Bíblia desde os meus 15 anos. Já faz 40 e tantos anos que eu leio a Bíblia. Mas hoje a Bíblia é diferente para mim. Mas não é a mesma Bíblia? É. Mas levou mais de 40 anos para eu encontrar diferença. Para eu ver que ela é diferente. Porque eu a li de uma forma há 30 anos atrás e não via muita diferença. E já tinha sido diferente.
Mas eu não tinha lido um livro que me mostrava a Bíblia, como que ela era. Aí um dia eu li este livro e ele me mostrou uma Bíblia diferente, a mesma Bíblia, e eu a vi diferente. Vocês lembram quando vocês leram a Bíblia e foram batizados falando Pai, Filho e Espírito Santo? Aquilo naquele tempo já era tudo para vocês, para mim também, era tudo. Nunca tinha encontrado algo igual aquilo. Fui batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Passou um tempo, me mostraram na Bíblia que tinha algo diferente. O batismo não é Pai, Filho e Espírito Santo, é em nome desse Pai. E Pai não é nome, então eu tive que usar o nome. Aí eu entendi, li em Atos 2,38, que era para me arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu já tomei um gosto diferente. Foi algo diferente. A mesma Bíblia, só que alguém tinha que me mostrar algo melhor, me mostrar algo que estava lá dentro, para que eu pudesse ver que ela era uma Bíblia sempre diferente. E é a mesma Bíblia. Conforme ela vai abrindo, ela vai se tornando nova para nós. Então, antes da revelação desta Bíblia, ela era uma coisa. Antes de ter um profeta na terra, nesses últimos dias, esta Bíblia era um livro fechado. Ninguém sabia nada dos selos, ninguém sabia nada do Apocalipse, porque o segredo que está em Apocalipse selava toda a Bíblia. Então a pessoa carrega a Bíblia, abre a Bíblia, lê, mas não vê nada, não consegue ver. Até que veio o 7º anjo de Apocalipse 10, e ele recebeu o livrinho aberto e passou para nós o livro aberto. Aí nós começamos a ver tudo diferente. Nós mesmos que já somos da mensagem há mais de 30 anos, quer dizer, agora começamos a ver diferente porque Deus abriu este livro e fez ele um novo livro. Você não tem que comprar uma nova Bíblia para ela ser nova. Você simplesmente tem que ter luz daquilo que você lê e ver que maravilhoso é este livro. Que bênção é esta palavra. Ela tem mudado milhões de vidas, mas agora ela tem me mostrado coisas que milhões não sabem. E depois você vai notar, você olha no espelho, o espelho da vida, o espelho do nascimento, o espelho que você é hoje. Fala, meu Deus, mas como que eu posso ver uma coisa desta e ser diferente, quando tem tanta gente que no espelho da vida natural nasceu melhor do que eu, é melhor do que eu, e eles não conseguem ver, e eu que sou um fracasso na vida, desde quando eu apareci nessa terra, sou um fracasso desde o nascimento. Quando eu vim de minha mãe, eu já sou um fracasso, meu pai era um bêbado, e eu vim dele. Como que eu posso hoje enxergar uma coisa dessa e ver que tem algo tão glorioso nesta palavra, que tem gente muito melhor do que a gente e não consegue ver o que a gente vê? Então, a questão não é eu fazer nada de bom, a questão é que Deus vem automaticamente mudando a nossa vida e revelando a sua palavra. Cada dia que eu abro uma mensagem desta, eu leio o mesmo parágrafo e tem uma mensagem diferente. E aí eu posso ler aqui, vocês já ouviram eu ler o mesmo parágrafo que eu estou falando hoje, mas vocês nunca ouviram eu falar isso hoje. Então, a questão é que a palavra, ela já é nova cada manhã. Então, você tem aqui algo diferente, algo que te muda. O que faz você ficar aqui sem pastor, longe, se precisa de uma oração, precisa pedir para o irmão Daniel orar, chamar o outro para orar, e eu estou longe de você. O que faz vocês ficar firme, fiel? Tem algo diferente. Algo diferente que você queria dar para outros, e outros perguntam por que vocês são assim. Que gosto vocês têm de ficar ouvindo CD, de ficar lendo uns livrinhos de Brana? Que gosto que vocês têm? E como que ninguém move vocês ainda? E vocês são satisfeitos, vocês são felizes? O que tem acontecido? Há algo diferente? Tem algo diferente.
E não é questão do homem fazer, é quando Deus entra em cena, Deus muda a coisa mesmo e vai fazendo a gente diferente. Entende? Eu creio que quando Jesus conversou com a samaritana, aquilo foi mudando a vida dela, que ela já era uma mulher de 6 maridos, e agora vivendo ali naqueles dias, Jesus contando todo o segredo da vida dela. Ela disse, mas esse homem nunca me viu, como é que pode saber? Aquilo já foi mudando a vida da mulher. Foi mudando que ela esqueceu o cântaro dela, largou o cântaro, correu na cidade e avisou, vocês vem cá, veio um homem, vem ver um homem, vem ouvir um homem, ele falou toda a minha vida, e vocês estão esperando o Messias, porventura, vem cá ver quem é ele, dá uma olhada nele, em São João 4 você vai ver, ela serviu para convidar o povo, ela não foi uma pregadora, ela serviu para convidar o povo, vinde e ouvir um homem que falou toda a minha vida. Certo? Agora, ela teve uma revelação tão tremenda, quando conversou com Jesus, e Jesus simplesmente falou a vida dela, ela entendeu aquilo. Eu vejo que és profeta. Quer dizer, uma mulher de má fama, e viu que Cristo era profeta, e Jesus apareceu perto do Anás e ele dizia, vejo que és Beelzebul. Que diferença tem? Então você vai ver a samaritana no céu e o pregador no inferno. Naqueles dias, a samaritana, você vai vê-la, ela está lá no céu. E cadê o Anás? O Anás era pastor da igreja, era o reverendo da igreja daquele dia. Ah, mas cadê o Anás? O Anás que deve estar no céu. Procura ele num canto aí, ele deve estar... Não, está lá no inferno. Ele se perdeu. Ele não viu a palavra do dia, o que fazia ele diferente, o que mudava a vida dele, o que transformava a vida dele, ele não viu, ele não entrou em contato com aquela pessoa que podia mudar a vida dele, e a prostituta entrou em contato. Jesus foi e conversou com a prostituta, vocês veem que uma palavrinha de Jesus para o ladrão da direita valeu mais do que se Jesus tivesse entrado na sinagoga e feito uma pregação. Porque ele não tirava nada lá de dentro. Nada dentro de uma sinagoga. Mas na cruz, quando ele estava morrendo, ele ainda salvou um ladrão. Não podia ter salvado. Olha, espera lá, vamos salvar o Anás, porque ele está muito mais fácil de ser salvo. O Anás já não bebe, não fuma, não joga, não adultera. O pai dele também nunca fez isso. O avô dele nunca fez isso, o tataravô dele nunca fez isso. Agora, se você for olhar, o pai desse ladrão, e deve ter esse ladrão também. O avô desse ladrão também deve ter esse ladrão também. O bisavô dele. Então, ele tem uma linhagem pregressa terrível. E Jesus largou de mão de todos eles, e uma palavrinha simples, quase ninguém, acho que ouvia porque ele estava morrendo. E o ladrão comunicava um com o outro, e dizia para Jesus também, olha, desce da cruz e salva-nos. Se tu és o Cristo, salva-nos. Um ladrão pregava para o outro ladrão. Um ladrão na cruz, dizendo para o outro, olha, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas esse homem aí nenhum mal fez. Como que aquele ladrão sabia? Era um pregador que ainda não tinha sido regenerado, era um pregador que não tinha sido batizado, era um pregador que não tinha feito nada. Um pregador, quer dizer, um ladrão pregando para outro ladrão. Morrendo e pregando para o outro, mas reconhecendo o do meio. Aquele do meio, dizer, esse nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse daí nenhum mal fez. Aí ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas você não sabe se o povo escutou isso. Aquilo ali, o homem está morrendo, já não tem força mais para gritar, não. Não tem força para orar e para dizer, lembra-te de mim. Não, quem sabe aquilo ali foi balbuciado entre sangue, que ele já estava morrendo, expirando. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus pregou para ele e já mostrou para ele, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Talvez ninguém percebia aquilo mudou. A atitude de Cristo na cruz mudou a vida daquele ladrão da direita, mas não mudou a vida do outro. Tem coisas, irmãos, que você pensa que a sua vida vai mudar a vida dos outros, não vai mudar do eleito, só que está perto de você, o outro está perto, mas não muda. Tem um perto de você que reconhece, tem eleição, o outro está perto de você também, mas não tem eleição, não pode reconhecer.
talvez lá no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, e em casa e na cama. Por isso Jesus diz, 2 estarão deitados juntos, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. Então tem hora que um entende, o outro não entende, um vê, o outro não vê. Está ali perto. Há uma grande diferença? Há uma diferença, você não percebe. Tem hora que as pessoas passam e perguntam, você é crente, né? Sim. Eles estão vendo uma diferença? Tem uma diferença. Mas se eles soubessem o tipo de crente que você é, se ele soubesse o que você crê, e se ele fosse julgar o que você crê, pelo que os outros creem, ele dizia, você não é boa coisa não, acho que nem de Deus você é. Você crê em cada coisa que eu nunca vi, nunca ouvi ninguém falar, mas é algo diferente. Mas procura na Bíblia para ver se não está. Está ali na Bíblia. Eu creio naquilo que está na Bíblia, mas os outros não viram. Irmãos, nós temos um período de tempo aí, de 2000 anos, que nós estamos cheios de crente desde os dias de Paulo e Pedro até agora. E nunca houve tantos crentes como até hoje. Esse século nosso é cheio de crente. Mas veio de lá e ninguém nunca pôde descobrir o batismo em nome de Jesus Cristo. Passou esse tempo, quase 2000 anos. Pedro fez isso, Paulo fez isso, mas depois que eles morreram, a igreja foi perdendo a luz e ela foi mais parecendo com o mundo. Ela não era mais algo diferente. A igreja que era diferente do Pentecoste, 300 anos mais tarde, ela não era mais diferente. Ela era igual à política. Ela casou com o Estado. Lá naquele tempo, não. No tempo de Pedro, de Paulo, a igreja não casava com o Estado. Mas passou 300 anos, a igreja casou com o Estado sob Constantino. Constantino fez a ligadura, o casamento da igreja com o Estado, dando terreno, dando poder para ela e coisas para ela na política, e ela ficou forte. E a igreja não foi diferente mais. Ela foi igual ao mundo. Até que veio Lutero, e Lutero começou a dizer, a coisa tem que mudar, aqui tem que ser diferente. E Lutero era um sacerdote, diz, mas não pode ficar desse jeito, tem que ser diferente, algo tem que acontecer. E Deus moveu com ele um homem só. Então é que nós pensamos que Deus precisa de muita gente, um exército. O exército quem precisa é o governo, é a política que precisa de muita gente. Deus não, Deus sempre precisou de um só. Se a gente entendesse, Deus precisa de um homem, sempre é assim. Deus precisou de um homem. Ele precisou de um homem para poder pregar e dizer, se não crê em você, eu mato o resto. Se não crê, eu mato. E eles não creram em Noé, Deus matou todo mundo. Deus pegou Moisés e falou, que não crê em você, eu mato também. Chegou no Mar Vermelho, eles não creram em Moisés, matou tudo no Mar Vermelho. Morreu tudo. Ó, passando o mar, os eleitos passaram e ele matou o inimigo, porque não creram em Moisés. E sempre é assim. Os que não crêem, a gente pensa que Deus precisa de muitos, não, muitos vão chegando, depois que muitos chegam, Deus ainda passa peneira. Você vai para a Bíblia, você toma a Bíblia, Jesus chamou 12, depois de chamar 12, Jesus arrumou mais 70, são 82 pregadores, a coisa está muito boa. Um dia Jesus pegou e disse, olha, vamos fazer um limpo nisso daqui, passar uma peneira. Quer dizer, ele não precisou falar para eles, vou passar uma peneira hoje. Ele só pregou uma coisa que eles não entenderam, era algo diferente. Jesus tinha algo diferente, mas tinha o tempo de dar aquilo que era diferente. Ele tinha. Aí ele começou a dar uma mensagem diferente. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não terá vida em si mesmo. Um olhou para o outro, até os pregadores. Um olhou para o outro, nunca escutei isso não. Você já leu isso na lei de Moisés? Não. Eu nunca escutei nenhum profeta falar nisso. Comer carne de gente, beber sangue de gente. Olha, isso é muito diferente, vamos embora. Deus sempre tem um trabalho desse. Mas a gente pensa, coitadinho de Jesus, ficou sem gente. Ele ficou com 12 e olhou para os 12, eu tenho que dar mais uma peneirada ainda aqui. Vocês não querem ir embora também? Já tinha de 70, parece que Jesus estava desanimado com o ministério, né? Depressivo. Vocês não querem ir embora também? Tinha que levantar um crente, outra vez, é um crente só. Levanta e diz, para quem iremos nós, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Era um.
Mas a mensagem era para fazer um limpa no ministério. Aí Jesus viu que Pedro respondeu, disse, não vos escolhi em número de 12, mas um de vós é o diabo, e nem apontou quem era. Deixou todo mundo em dúvida. Um de vós é o diabo. Misericórdia, João podia pensar, eu que fico aqui perto do coração dele, sentindo até o bater do coração dele. E ele fala, um é o diabo. Eu não creio que eu sou de jeito nenhum. Um devia perguntar, pergunta para ele aí, quem é? Ele diz, aquele a quem eu dei um bocado de pão molhado. Irmãos, ele molhou o pão e deu para Judas e disse, o que você tem que fazer, faça logo. Ninguém percebeu. Os próprios discípulos, diz a Bíblia, que eles pensaram assim, ele mandou buscar alimento, porque ele é o homem que tem o dinheiro, ele era o tesoureiro da igreja, ele deve ter mandado ele buscar alimento. Não, ele tinha mandado, você vai me trair, trai depressa. O que você tem que fazer, faça logo. É uma mensagem diferente, que não tem medo de perder. Você nunca perde, porque Deus não perde o que é dele. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira alguma o lançarei fora. Então, ele não perde. Agora, se eu empurro alguém para Jesus, eu empurro Jesus fora, daí não vai ficar aqui não, eu vou jogar ele fora. É aquele que vem a mim. Vem a mim, é ele que quer vir a mim. Não é você que empurrou ele para mim, não. Ele quis vir a mim. Então é eu que tenho que querer Deus. Eu tenho que gostar de Deus. Eu tenho que ir a Deus. Ir à palavra. Entende? Eu vou a Deus. Eu não venho aqui porque eu sou empurrado para vir aqui. Eu venho aqui porque eu amo vir aqui. Então vocês creem nesta mensagem, não é porque alguém forçou vocês a crer, mas porque vocês amam, vocês viram, isso é verdade. Eu creio, eu amo esta verdade. Então isso é que faz a gente diferente. A crença é diferente, tudo é diferente. Eu sei que se eu for falar, eu faço uma pregação, qualquer um de nós pregadores, fazemos uma pregação sem ler nada, mas eu não gosto. Eu gosto de deixar tudo que o irmão Brana falou porque eu aprendi com Brana. Certo? Eu aprendi com ele. O meu pai na fé é William Brana. Então, e ele é pai das nações, e eu sou de uma nação brasileira, e eu sou filho de Brana. Certo? E sempre o HM é pai das nações. HM é pai das nações. Então, nações são todos aqueles que são depois de Jerusalém. Jerusalém é a nação que Deus escolheu, trabalha com aquela nação. As nações somos nós aqui, e Deus trabalha com cada um de nós. Deus não trabalha com o Brasil, Deus trabalha comigo, com você, individualmente. Entende? Agora, lá com Israel, Deus trabalha com a nação toda. Quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha com a nação toda, porque é uma nação. Agora, com os gentios, Deus trabalha com o indivíduo. E o indivíduo é que vai a Ele, e Deus gosta disso. É o indivíduo, ele vai e busca, ele quer, ele clama. Ele vai lá, ele possui aquilo, porque ele tem um lugar onde buscar o que ele deseja. Amém? 268, a união invisível. Presta atenção o que o irmão Brando diz. Não ames ao mundo e as coisas do mundo. Não permitas que homem algum te engane por meio de seu credo. Você permaneça bem reto na promessa de Deus, a palavra de Deus. E essa palavra, sim, é a palavra para esta era. Tem que parar aqui para mostrar para você. Ele está dizendo, você permaneça com a palavra de Deus. Aí todo mundo permanece com a Bíblia. Você vai no Espírito, ele tem o Evangelho, ele tem a Bíblia. Você vai no Católico, ele tem a Bíblia. Os crentes têm a Bíblia. Eu digo, não, eu estou com a palavra de Deus. Aí o irmão Brando diz, só que você tem que permanecer com a palavra para essa era. Aí você tem que entender, qual a palavra para essa era? Que era? A era é um tempo, é um período. Então, a palavra que Deus está trabalhando nela, nesse período, nesse tempo, que você fala da palavra de Moisés, Deus trabalhou lá atrás com ele. Fala de Noé, Deus trabalhou lá atrás com ele. Você fala com Pentecoste, Deus trabalhou lá atrás com Paulo, com Pedro, nos dias de Pentecoste. Você fala de Calvário, Deus trabalhou no Filho lá atrás, há 2000 anos atrás. Agora, eu quero saber do que Deus está trabalhando agora. A questão é agora. Você fala o que Deus trabalhou, o que Deus fez nos dias de William Branham. Aquilo foi há 45 anos atrás, que Deus terminou de fazer o seu trabalho com William Branham. Só que eu quero saber o que Deus está fazendo agora. Qual que é a palavra de Deus agora?
Você toma Apocalipse 10, de 1 a 7, é o que Deus usou para revelar a mensagem ao William Marion Branham há 45 anos atrás. Mas eu quero saber, de 10, 8 a 11 de Apocalipse, onde Deus está fazendo agora. Entende? Lá atrás ele estava trabalhando através de um homem. Agora ele está trabalhando através de um corpo de gente que tem comido o livro que aquele homem revelou. Tem comido. Então você vai ao anjo forte, toma o livro e come-o. Ele toma essa mensagem e come esta mensagem. Então você alimenta desta mensagem. É a mensagem para esta hora. A mensagem que eu criei em 73, que essa mensagem do profeta, que eu criei em 73, ela não serve para hoje. Ela perdeu a força para hoje. Hoje ela não tem força. E eu aceitei essa mensagem em 73. Quer dizer, quase 30 anos depois, comecei a ver que tinha algo diferente. E que Deus não estava me aceitando mais e nem aceitando quem quer que seja. Eu vou provar para você que eu lembrando quem disse. Deus não estava aceitando quem quer que seja com o que já tinha. Deus aceitou no tempo de Lutero o que Lutero tinha. No tempo de Wesley, Deus já não aceitava o que Lutero tinha. O povo tinha que comer o que tinha Wesley. No tempo dos pentecostais, Deus não aceitava mais o que Wesley tinha, o que Lutero tinha. O povo tinha que receber os dons espirituais. No tempo de William Branham, o povo não aceitava. Deus não aceitava mais o que Lutero tinha, o que Wesley tinha e o que os pentecostais tiveram. Deus não aceitava. Eles tinham que comer o que Branham tinha revelado. Nos nossos dias, nós temos que saber que Deus também não está aceitando esses cultos anteriores. Porque Deus sempre está trabalhando e trazendo algo diferente. Algo diferente que é da sua própria palavra. Agora, não é algo diferente que o homem fez. É algo diferente que Deus fez. Porque uma coisa é o homem saber fazer algo e outra coisa é Deus fazer. Enquanto eu estava orando, creio que vocês perceberam. Então, uma coisa é você partir o alimento. E o homem não pode partir o alimento. O homem pode distribuir. Jesus falou para eles, dai ao povo de comer. A primeira coisa que os discípulos disseram é, Senhor, não, que jeito? Não tem o quê? Não tem. Quer dizer, o homem não tem. Aí apareceu, olha, o que vocês têm aí? Procuramos, encontramos um menino. O menino tem. Mas sabe o que ele tem? Quem sabe que um barrigudo ali podia dizer assim, o que ele tem só dá para mim. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Quer dizer, era alimento para um menino. O menino não carregou alimento para a família. Era o alimento de um menino. O menino era preparado. Ele carregou alimento, mas para ele. Eu sei lá onde vai esse mestre, até que hora que ele vai pregar. E conforme a hora que ele vai pregar, eu faço meu lanche. Estou escutando ele e comendo lanche. É que Jesus pregou, e ele deve ter esquecido do lanche. E aí chegou a hora de comer e não tinha, ninguém tinha o que comer. Aí encontraram, quem sabe encontrar esse menino, 5 pães e 2 peixinhos. O que você vai fazer? Eu vou fazer meu lanche. Ah, o mestre está pedindo isso daí. Agora deu. O último que eu tenho, o mestre pede, é. O que você tem, Abraão? O filho que o senhor me deu. Então oferece ele para mim. Mas o senhor que me deu esse filho, oferece ele para mim. Eu acompanho isso daí e vejo, você sabe que Deus pediu para Abraão que não dava para nós fazer? Nós íamos apresentar um monte de coisa para Deus. Deus falou para Abraão, mata o seu filho para mim. Abraão podia ter parado e falar, Senhor, quem faz isso são os pagãos, que oferece filho aos seus deuses. Agora, a primeira vez o Senhor vem me pedir meu filho, eu tenho que fazer igual um pagão faz? Irmão, o que Deus estava pedindo era diferente para Abraão naquele dia. Era diferente. Um sacrifício que não era Deus que mandava fazer, era os pagãos que faziam, que matavam seus filhos, punham o filho na boca do crocodilo e oferecia ao seu Deus. Agora Deus falou para Abraão, mate o seu filho para mim, ofereça ele para mim. Abraão não discutiu com Deus, não arrazoou com Deus, não falou para Deus que aquilo era de outras nações, que eram os pagãos que faziam aquilo, não opinou. Ele diz, Deus pediu, se ele mudou o conceito, eu vou atrás dele. O que ele falar, está falado. Ele foi para oferecer o filho. E Deus
segurou a mão dele na hora que ele ia matar o filho. E diz, olha o cordeiro ali. O cordeiro está amarrado ali. Num lugar que não tinha cordeiro também. Porque ele estava em cima do monte. E o cordeiro mesmo não vai em cima do monte, ele fica embaixo. Mas lá em cima do monte, Deus tinha provido, porque ele tinha dito no caminho, Deus proverá meu filho para si o cordeiro. Deus proveu o cordeiro lá em cima do monte, num lugar que não podia o cordeiro ficar. E quando Deus proveu o esquilo para William Branham, foi num lugar que não tinha esquilo. O irmão Branham tinha procurado esquilo ali naquele dia e não encontrou. E quando Deus o desafiou, ele diz, eu quero um esquilo. Onde ele falou que iria? Num lugar que esquilo não vai. No espinheiro. Eu quero ali. E Deus criou ali. Hajam o esquilo. O esquilo apareceu. Ele matou o esquilo. Então você vê a maneira de Deus trabalhar. É uma maneira diferente. É uma maneira diferente, talvez. Nem o bicho vai naquele lugar, Deus faz o bicho ir. Para cumprir a sua palavra. Deus faz isso. O que Abraão ofereceu a Deus não era oferta que era cotidiana, que Deus pedia. Deus pedia um cordeiro. Agora pediu um filho. A coisa mudou. Era diferente. E Deus, olha, eu tenho algo diferente para você. E você tem que saber que se eu tenho algo diferente para você, eu vou te pedir uma coisa diferente. Eu vou fazer algo diferente. Então, temos algo diferente hoje. E nós não temos que arrazoar. Só de falar, o cordeiro saiu do trono. Irmão, isso é algo diferente. Qualquer um ali, mas como pode o cordeiro sair do trono? Não pode, se ele saiu do trono, eu estou perdido. Se o sangue saiu do trono, Deus não escuta mais minhas orações. Então, o que eu vou fazer? Aí começamos a quebrar a cabeça. Então, não vai adiantar nem orar mais. É que cada oração que eu faço aqui, que eu vou fazer daqui 10 anos, cada oração, ele já respondeu ela lá atrás. O problema nosso é que nós achamos que Deus tem que ouvir primeiro para depois ele responder. Não, Deus preparou primeiro para depois ele me ouvir. Ele preparou a resposta, tem tudo preparado primeiro, que ele já sabia. Ele já sabia de antemão o que eu ia pedir, então tudo que eu vou receber ainda, que era para eu alcançar no tempo do cordeiro, e eu estou vivendo no tempo do leão, é algo diferente. E eu estou recebendo coisas do cordeiro, porque eu estou recebendo curas, estou recebendo salvação, estou recebendo bênção. Da onde que é isso? Da era do cordeiro que eu estou recebendo. Aquilo ali tem vindo para mim desde lá de trás. É que quando eu peço aqui, Deus já sabia lá que eu ia pedir. Ele já fez aquilo, providenciou aquilo para mim. É como uma mãe, um pai, você sabe que vai ter um bebê. Quando é que você vai fazer um enxoval do bebê depois que ele nasceu? O que você faz? Você não prepara primeiro um enxovalzinho dele? Deus tem nós como filhos. Ah, Deus, agora ele vai esperar eu morrer, eu nascer, morrer. Não. Está tudo preparado para mim. Ele já preparou tudo para mim. Ele já sabe onde eu vou morar, onde você vai morar. Ele já preparou. Vou preparar os lugares. Ele já foi na frente preparar o lugar. Ele podia esperar. Ah, não, eu vou esperar para o último dia para ver, porque talvez o fulano não entre, eu vou preparar um lugar todo lá. Você pensou, meu Deus, assim? Não, ele foi há 2000 anos atrás, ele disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ele estava ali, ele estava no céu, onde eu estou, estejais vós também. A gente tem que simplesmente ver que sempre quando Deus faz, algo é diferente. E não adianta nós querer fazer que Deus faça do jeito que nós queremos. Não, Ele vai fazer do jeito que Ele quer. É você que tem que acompanhar. Você vai acompanhando o seu desenvolvimento. Deus já viu de antemão todo o seu desenvolvimento para isso daqui. Olha, esse pedacinho aqui que é muito bom, de onde eu tirei a mensagem. Essa palavra, sim, a palavra para esta era. Deus assim a vindica. Se Ele não o faz, não é a palavra para este dia. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Agora, você quer melhor do que a palavra do Pentecostes, que todo mundo, os pentecostais, está tudo em busca do que caiu no Pentecostes. E o interessante, irmãos, que todos os pentecostais gostam do que caiu no Pentecostes, menos o batismo, em nome de Jesus Cristo.
Queremos Pentecoste, poder, língua estranha. Queremos. Sim, mas ao terminar o capítulo 2 da língua estranha, houve um batismo. Você não quer também? Ah, mas é diferente do que o que você aprendeu foi com Roma. O que as denominações aprenderam foi com Roma. Não aprenderam com Pedro. E Jesus não deu a chave para Roma. Jesus não deu a chave para a Assembleia, para Batista, nem para mim. Jesus deu a chave, foi para Pedro lá atrás. Eu te dou as chaves do reino do céu. Para quem você abrir, está aberto. Para quem você fechar, está fechado. Isto é, se o indivíduo não toma o reino do céu aberto, como Pedro abriu naquele dia, que a primeira pergunta que eles fizeram: que faremos, varões e irmãos? Pedro levantou e disse: arrependei-vos. Meteu a chave lá e abriu. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, essa mensagem ficou só para o dia de Pentecoste, até o ano 100 depois de Cristo, e depois a Igreja Católica tampou aqui. E passou o tempo, até que Deus levantou Lutero. Lutero ainda batizou falando Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo profissão de fé, molhando, é o que ele soube. Molhando e pondo na cabeça das pessoas, fazendo profissão de fé. Wesley veio também fazendo profissão de fé. Pentecostais vieram batizando por imersão, mas falando Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo título que usa a Igreja Católica. Aí vieram aí os da restauração, a Igreja da Restauração, que chegou bem nos dias do irmão Brana e começou a batizar em nome de Jesus. Aí chegou William Brana e pregou: olha, batismo em nome de Jesus está errado. Tem que ser em nome de Jesus Cristo, porque como pode você batizar em nome de Jesus? Jesus não pode ser seu próprio Pai, tem que ser Senhor Jesus, porque Senhor quer dizer Pai. Entende? E a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Então vocês têm que ser batizados corretamente. Aí vem, William Brana prega isso, William Brana vem, prega a primeira e segunda etapa e traz a mensagem que ninguém nunca trouxe, era algo diferente, mas os pentecostais rejeitaram. Quando William Brana pensou que estava tudo terminado, Deus disse: tem uma parte adicional do seu ministério, que era a terceira etapa. E essa vai ser mais diferente ainda, porque até aqui na primeira e segunda etapa, o Cordeiro está no trono, há o advogado, há um intercessor. Cumpre 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas agora, ao abrir os selos, a terceira etapa, já não tem mais esse mediador, porque o Cordeiro, o mediador, sai do trono. Algo diferente, irmão, não é fácil para o povo ver agora. Algo diferente. Antes de abrir o Apocalipse, o Cordeiro está no trono. Você nota aqui o que nós lemos? A gente tem que ir passando rapidamente agora. Mas olha, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Quer dizer, diferente. O ancião vem falando: o leão venceu. Aí João olhou para ver o leão. Oh, mas que coisa, fiquei decepcionado. Não vi leão, vi foi um cordeiro. É a Bíblia que mostra. É diferente, mas por que João viu o cordeiro? É porque ainda daqueles dias até agora seria a era do cordeiro, seria a era do intercessor. E João estava olhando, não podia ver leão naquela hora. A hora que João olhou, ele viu o cordeiro, as 7 eras da igreja, o período do cordeiro. Só que já foi avisado, o leão venceu. Na hora de desatar o livro e mostrar seus 7 selos, vai ser o leão. Mas a hora que ele começa a abrir, ele é cordeiro. Olha que está no capítulo 6, verso 1 de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos. A hora que ele começou a abrir, lá na primeira era, ninguém entendeu. O profeta pregou isso no primeiro selo 26 e 27. Da tradução de Goiânia, da primeira tradução. Ele diz: ninguém entendeu quando abriu. Porque não é para ser revelado quando abre. É para ser revelado no final, nos dias da voz do 7º anjo. Então, ele abriu lá, mas ele não revelou.
Ele abriu, mas não revelou. Isso é Bíblia, o irmão Branham veio e ensinou isso no primeiro selo. Ele abriu, mas não revelou. Então ele abriu como cordeiro, mas como cordeiro ele não pode revelar. E para ele revelar, aí tem que vir aqui, Apocalipse 10, certo? Para ele poder revelar. E o mesmo que acontece no Apocalipse 5, acontece aqui no Apocalipse 10. Se vocês notarem aqui, rapidamente. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Olha o anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem profetas que tinham morrido, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aí João dizia, eu chorava muito. Aí veio um dos anciãos e disse, não chore, porque o leão venceu. Agora no capítulo 10, e vi outro anjo forte, que descia do céu, o anjo forte outra vez, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Isso foi o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Agora, em 1963, 28 de fevereiro, de 18h10 às 18h30, aconteceu no Monte Pôr do Sol, capítulo 10 de Apocalipse. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Lá ninguém podia olhar para o livro porque estava fechado. Aqui no capítulo 10 já tinha o livrinho aberto. O mesmo anjo forte aqui, ó. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quer dizer, aí Deus já estava descendo para a terra. Entende? Ele tem um livrinho na mão, ele está no céu. Mas a hora que ele põe o pé direito sobre o mar, que é pisar entre gente, e o pé esquerdo sobre a terra, que é se materializar, se tornar um homem, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Já não é cordeiro mais. Quando brama o leão. Aqui agora ele vai revelar o que o cordeiro diz. Vem ver. Na era do cordeiro, então você vem ver. Mas agora você vai ver quando o leão chega. A mensagem do leão é nos dias da voz do 7º anjo. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado 7 trovões, fizeram soar suas vozes. Quer dizer, os 7 trovões são as revelações que estavam selando todos os 7 selos na Bíblia. E agora tinha que ser revelado. Mas foi nos dias do 7º anjo, quando ele bradou como leão e não como cordeiro. Amém? Olha, eu sei que essas coisas, de toda forma, elas são boas. Aí o irmão Branham diz assim, ó, olha, a palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Não, senhor, isso foi para Pentecostes. Isso é para a noiva. A ida da noiva ao lar, temos algo diferente. Os pentecostais representaram isso de novo. Estamos na era da noiva, temos algo diferente. Agora, você quer ver? A mesma mensagem, União Invisível da Noiva, parágrafo 207. Isso daqui é para ficar mais para o final. 207. A igreja de Lutero, olha aqui. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia, aqui sai Lutero na Reforma, sua igreja não funcionaria hoje. Tampouco a pentecostal. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. Esta é a abertura dos 7 selos. Quer dizer, é algo diferente. Aquilo que funcionou, funcionou no seu dia. Não adianta querer fazer a mensagem de Lutero funcionar hoje. Ela funcionou lá. A de Wesley funcionou lá. A pentecostal funcionou em 1900. Mas hoje já não funciona mais não. A primeira e segunda etapa funcionou lá atrás, até 1962. Hoje já não funciona mais não. No Brasil, ela funcionou até o ano 2000. Mas de 2000 para cá não funciona mais não. Primeira e segunda etapa. É algo diferente, porque até ali nós não sabíamos que o cordeiro tinha saído do trono, não sabíamos que o cordeiro tinha convertido em leão, não sabíamos que Cristo, que era advogado, se tornou juiz, que ele desceu no Monte Pôr do Sol, não como advogado, cabelinho preto. Não, ele desceu no Monte Pôr do Sol com a peruca branca, é juiz. Você pode notar que na fotografia que é uma peruca branca, e o profeta diz que aquela peruca branca foi feita pelos 7 anjos que vieram da eternidade com ele. Eles são anjos de juízo, porque a mensagem já chegou ao seu fim. Amém. Amém. 244, para me encerrar. Espero que agora eu encerre, né? 244.
Isso é algo, olha, eu já li. Quantas vezes eu li esses parágrafos já? Mas cada vez que leio, eu estou te falando, tem uma mensagem. Ainda que nós não temos tempo para transmitir tudo também. E também vocês não vieram para ficar até meia-noite. É só um pouquinho. Só para te dar um pouquinho. 244. Vem a mesma coisa repetida de novo. O vem repetido de novo, todas as suas ciências religiosas, ciência religiosa conforme o que a sua escola bíblica diz. Essa é a forma que eles desejam. Essa é a forma que tem que ser ou não é. Deus apenas lhes ridiculariza cada vez. Porque eles dizem, a nossa escola já ensinou. Você vai na escola batista, é 3 pessoas da Santíssima Trindade. Você vai na escola pentecostal, é 3 pessoas da Santíssima Trindade. Se fosse hoje para nós formarmos e sermos um teólogo hoje, na mensagem, quem ia ensinar nós? Quer dizer, quem ensina? Os unicistas não dá conta de ensinar nós. Quem nós queria saber, o Cordeiro está fora do trono. Então tinha que ser um profeta mesmo. Não tem meio. Você entende? Não tem seminário para nós. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós pregamos, não tem seminário na terra que ensina. Não tem pregador, porque não desprezando, porque os pregadores são mais finos, não são como nós. Nós somos grosseiros, nós viemos da roça. Nós somos como João Batista. Mas esses pregadores, não, eles lisaram o banco de seminário muitos anos. Então, eles sabem a coisa, eles leram e estudaram, eles sabem, só que não tem revelação do que precisa ter. Não sabe o que Deus está fazendo agora. Eles não sabem nem o que Deus fez com Lutero, quanto mais agora. Eles não sabem. Os pentecostais não sabem o que Deus fez nos dias dele, que tinha um profeta na terra e eles rejeitaram aquele profeta. Então eles não ficaram sabendo o que Deus estava fazendo. E o povo hoje não sabe o que Deus está fazendo por rejeitar estas mesmas coisas que nós estamos lendo, que já aconteceu, estamos dizendo que aconteceu, e eles não percebem isso daqui. Ó. Sempre vem diferente. Eu estava marcando aqui, que Deus sempre vem diferente. Ele falou que vinha através da Virgem, eles esperavam que ele viesse numa escadaria do céu. Aí ele veio diferente. Não que ele veio contra a Bíblia. Ele veio de acordo com a Bíblia. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas no tempo de Anás, a virgem concebeu. E eles ficavam esperando. Não, Deus vai fazer algo. E já estava feito. A virgem já tinha concebido, já tinha dado à luz o filho. E eles esperando algo acontecer. Já estava ali. Eles não viram. A mesma coisa é hoje. O povo está esperando. Jesus vai vir. A mensagem está aí. Para provar, essa mensagem que nós estamos pregando, e esta nuvem de anjos, está provando que Jesus veio ali. Foi ali que Jesus veio e desceu na terra. Só que quando ele desce na terra, ele é um homem. As pessoas pensam que a hora que Deus desce na terra, ele é Jesus. Não pode ser Jesus. Porque Jesus já veio, já fez seu trabalho, já morreu, já voltou à condição original. Quando Deus desceu na terra, agora no século XX, quando ele pisou na terra, ele era um homem. Ele era Brana. H-A-M é que faz parte do nome de Deus. É o que está escrito na própria Bíblia e na própria mensagem. Faz parte do nome de Deus. Deus desceu e pisou na terra. Agora, isso foi depois que Cristo já venceu o seu trabalho como cordeiro. E o interessante é saber que se nós aceitamos ele como cordeiro, e quando ele vem como leão, ele não vem ele vem num homem. Você rejeita ele como leão na era que você viveu e rejeita ele que veio como leão, é a mesma coisa de você não dar valor ao trabalho do cordeiro. Porque ele é o mesmo, ele não é outro. Era Deus em Cristo, era Deus em Jesus, lá 2000 anos atrás, e Deus em Brana aqui. Mas era o mesmo Deus, só mudou a carcaça, é Deus em morfe. Deus em morfe. Deus só mudou de fisionomia, mas era o mesmo Deus. Jesus era um homem igual a nós. A Bíblia mostra, mas por dentro ele era Deus. Por fora ele chorava, sentia dor. Isaías diz que ele era um homem de dores. Mas por dentro ele era Deus. Enquanto ele chorava por fora, por dentro, ele dizia, Lázaro, vem para fora. Como um homem, você vê que ele dormia na popa do barco. Era o mesmo. Como Deus, ele diz, vento, acalma-te. Tudo houve bonança. Era o mesmo. Você entende? Agora, só que era um homem. Eles não davam muito valor porque era um homem. Hoje não dão muito valor porque sempre é um homem. Deus não prometeu vir aqui
de uma forma espiritual, que você não visse. Não, eu vou vir aqui, eu vou pisar na terra. Por quê? Ele pisou na terra no tempo dos judeus. Ele era um homem. E ele não podia fazer acepção, porque Deus não faz acepção de pessoas. E nem de nação. Aí ele veio para o que era seus e os seus não receberam. São João 1,12. Mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí são os gentios, judeus, samaritanos, que é para o nosso tempo. Nós, os gentios, que recebemos, então nós somos feitos filhos de Deus. Mas Deus não tinha manifestado o ministério que ele manifestou para os judeus, ele nunca manifestou para um gentio. E se ele manifestou para um judeu, ele tem que manifestar para o gentio, porque ele não pode fazer acepção de pessoas. Então, se ele manifestou lá atrás como um homem, aqui no último dia, quando ele disse que viria outra vez para revelar a sua palavra, então ele teria que vir e manifestar como homem outra vez, entre nós. Porque nós vamos falar assim, os judeus malvados, Deus estava lá em carne, Jesus estava em carne e eles rejeitaram. E os gentios malvados hoje? Deus estava em carne aqui, na América também. Isso daqui é Deus em carne. Deus estava em carne. É um homem, mas Deus estava em carne, certo? E os gentios fizeram o mesmo que os judeus fizeram. Os gentios rejeitaram. A América do Norte rejeitou, a sua torre caiu. Você rejeita Deus, você paga o preço. Logo em seguida, você vai pagar o preço. Então aqui deixa eu encerrar, porque meu tempo já acabou. Sempre vem diferente. O fez no tempo de Noé, o fez no tempo de Moisés, o fez no tempo de Cristo, o fez no tempo de João, o fez no tempo dos discípulos, o fez no tempo de Wesley, o fez no tempo de Lutero, o fez no tempo dos pentecostais e assim o fez de novo. Não muda seu modelo, sempre vem na mesma coisa. Só reformadores, através de 6 eras, até a 7ª, em Revelações 10, dizia que nesta hora mudaria, e o mudou. Entende? É algo diferente. Não era para mudar no tempo de Lutero, de Wesley e pentecostais. Não, era para mudar no tempo da voz do 7º anjo, porque o último eleito entraria, que era o profeta. Ao entrar o último eleito, o cordeiro saía do trono, que já tinha intercedido. Irmãos, quando o irmão Brana já saiu para pregar os selos, que o cordeiro tinha saído do trono, é porque a intercessão que tinha sido feita, o último mensageiro era ele, e nós estávamos ligados no último. Foi feita a intercessão tudo ali. Entende? Naquele tempo, a intercessão de Cristo foi feita quando o último entrou. A hora que o último entra, que é o William Branham, o último entrou, então o cordeiro se converteu em leão. Por quê? Porque todos nós que ainda vamos entrar, eu não sei se o mundo vai 100 anos, mas eu vou falar 100 anos, para dar uma chance bastante. Daqui 100 anos. E o cordeiro saiu lá atrás. Mas quando o último entrou, todos esses, na era de Brana, o cordeiro já tinha intercedido. Mas vai entrar ainda, vai nascer ainda. O cordeiro já tinha intercedido, porque ele fez tudo no último. Cristo veio e o último entra, terminou a intercessão, porque estamos ligados ao último. Olha, queira ou não, todo católico está ligado ao Papa. Todo protestante está ligado a Lutero. Todo metodista está ligado a Wesley. Todo pentecostal está ligado naqueles homens que começaram esse avivamento, que o irmão Branham disse que foi um homem que ainda olhava vesgo. Charles Parham, um negro que trouxe esse avivamento pentecostal, ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Todos, vocês podem ver, Deus trabalhando em cada um desses. Agora Deus pega, vem e trabalha no seu último, para completar o seu trabalho. Trabalhou no seu profeta. O que nós temos que fazer é só ver, mas é algo diferente. Principalmente agora. O cordeiro saiu do trono, saiu. Se eu tenho os selos revelados, se eu posso te mostrar que os selos foram revelados, eu posso te mostrar que, e foi tudo William Branham que pregou, porque isso aqui não é nada nosso, nós não tem nada a ver com a coisa. Não, os discípulos não tinham nada a ver. Aí saía garboso. Põe peixe, põe peixe. Ó, 7 selos revelados. Põe peixe. Os 7 selos revelados. A gente fica parecendo alguma coisa. Não,
Mas foi ele ali. Foi Jesus que multiplicou, ele que partiu. Se ele deixasse para partir, eu parti o pão e ele partiu um pedacinho pequenininho assim, né? Ele partiu o pão e não acabava o pão, parecia que o pão era... E partiu, e punha peixe no meio, e só 3 peixes deu para alimentar 5.000 homens, não contando mulheres e crianças, diz a Bíblia. 5.000, 3, aí veio o crítico e diz, por certo que Jesus fez isso, porque os pães daquele dia eram grandes. É o crítico. Os pães eram grandes. Aí o irmão Brana veio dizer, eles esqueceram que o pão era carregado por um menino. É o crítico, tem que cair por terra na hora dessa. Os pães eram grandes, mas era carregado por uma criança. Era o lanche de uma criança. Jesus partiu e os discípulos entregou. Brana partiu, Cristo em Brana partiu e nós estamos entregando. Então, nós não estamos aqui dizendo pão e peixe, come, porque olha essa mensagem que eu tenho, pão e peixe. Não, foi ele, Deus revelou para Brana e eu estou dando para você agora, pão e peixe. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de poder crer nestas coisas. Quem sabe, Senhor, para quem ouve pela primeira vez, deve pensar, esse homem é doido. Eu não tenho entendido quase nada, mas eu vou voltar outra vez. Eu vou acabar entendendo isso daí. Gostei dessa doidice. Pai Celestial, o Senhor pode nos ajudar nesta hora, enquanto nós continuamos em sua presença. Queremos sempre ser agradecidos ao Senhor por esta revelação. Que palavra, que mensagem que o Senhor sempre dá ao seu povo. Alimenta-nos nesse instante com este pão da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças